O próximo tópico de computação gráfica é o chamado registro de imagens. Antes, vamos ver o que realmente significa esse tópico. Aqui temos, por exemplo, um cenário de realidade aumentada, onde temos um mundo real, representado por uma pessoa, que está sendo capturado por uma câmera, ligada a um computador onde um software exibe esse mundo em uma tela. Notamos que no cenário real que está sendo exibido pelo computador há um objeto, no caso aqui um carro. Esse objeto é virtual, mas para que nós tenhamos a impressão de que o objeto virtual está sobre a mão da pessoa real, é necessário que esse objeto seja transformado geometricamente. Mas, para sabermos quais transformações geométricas devemos aplicar sobre o objeto, precisamos saber a distância da câmera para o mundo ou para a mão da pessoa onde o objeto será projetado. Para saber essa distância, introduzimos na cena um padrão conhecido e armazenado previamente no sistema computacional. Esse padrão chamamos aqui de marcador. Em realidade aumentada, a função do marcador é gerar informações de orientação da superfície onde é encontrado. Uma vez que o marcador possui a mesma orientação da mesa que aparece aqui, se descobrirmos a orientação do marcador, saberemos a orientação da mesa. Aí, seria mais fácil, por exemplo, projetar algum objeto virtual sobre a mesa. No caso aqui, é um prédio. Mas note um detalhe importante. Sabemos a orientação da mesa, mas de nenhuma outra superfície da cena. Assim, não podemos, por exemplo, projetar algo sobre a parede a partir desse marcador. Aqui tem um outro exemplo. Só que nesse caso, é um exemplo outdoor, onde o piso da rua serviu de marcador para projetar o prédio virtual aqui. Isso nos leva a uma reflexão. Qualquer desenho pode ser um marcador? A resposta para a primeira pergunta é sim. Qualquer objeto da cena pode ser um marcador. Aqui, por exemplo, a geometria dos objetos da rua foi usada como marcador. E aqui, os objetos reais dentro da sala são utilizados para esse fim. Mas então por que os marcadores são branco e preto? A resposta é simples. Porque assim é mais fácil encontrá-los na cena, por exemplo, com algoritmos de segmentação de imagens, como este que vemos aqui. Notamos que a imagem foi binarizada e os objetos onde os marcadores se destacam claramente. Isso facilita com que nós possamos isolá-los e permita que nós o analisemos. Mas como utilizar o marcador para projetar objetos virtuais? A ideia aqui é, após identificar o marcador, identificamos seus pontos-chave, como cantos, áreas, cores e outras características. Esta identificação é feita relacionando-se esses pontos-chave com o modelo previamente armazenado. Esse é um outro motivo pelo qual o uso de um marcador artificial é vantajoso. Em seguida, tentamos distorcer o marcador encontrado e, finalmente, pelas proporções com o marcador armazenado, descobrimos a distância da câmera e a orientação do marcador. Mas como distorcer o marcador? Primeiro, temos que entender o problema. Suponha que tenhamos uma imagem base previamente armazenada. Podemos considerá-la torcida também. O objetivo aqui é distorcer essa imagem para comparar com o modelo original. Note que aqui só estamos considerando o contorno da imagem. Mas como isso funciona? Suponhamos uma imagem original retirada do marcador. Inicialmente, utilizamos um algoritmo para achar o contorno. Esse contorno é uma sequência de pontos que chamamos aqui de P1. A partir da imagem torcida, usamos o mesmo algoritmo para achar o contorno dessa segunda imagem. Esse novo contorno chamamos aqui de P2, pois é também uma sequência de pontos. Assim, podemos montar uma relação matemática. Consideramos que P1 é igual a P2 multiplicado por alguma matriz, aqui chamada de C. Se descobrirmos quem é C, podemos aplicá-lo ao contorno P2 para chegar ao contorno P1. Então, se soubermos quem é C, podemos aplicá-lo sobre qualquer outro objeto para projetá-lo na cena sobre P1. Qual a ideia por trás disso? Partindo de P1,
tomemos apenas 4 pontos igualmente espaçados, aqui marcados de branco. Da mesma forma, em P2, tomemos também 4 pontos igualmente espaçados, aqui também marcados de branco. Montamos assim a relação P1 igual a C vezes P2. Supomos que os 4 pontos escolhidos sejam x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4. Aí supomos que houve uma deformação aqui chamada de x1', y', x2', y2', x3', y3', x4', y4'. Todos correspondentes a x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4. Se x1 é correspondente a x1', supomos que sofreu a seguinte transformação linear. x1 é igual a uma constante inteira C1 multiplicado por x1'. Ou seja, x1 depende de x1'. Também x1 depende de y' multiplicado por uma constante inteira C2. Também x1 depende de x1' vezes y' multiplicado por uma constante inteira C3 mais uma constante inteira C4. Note que aqui assumimos que x1 sofreu transformações que dependem de x1', y' proporcionais às constantes C1, C2, C3 e C4. Isso significa que para acharmos x1, teremos que achar também as constantes C1, C2, C3 e C4. Da mesma forma, podemos assumir também que y1 sofreu uma transformação linear que depende de x1', mas multiplicado por uma outra constante C5. Também y1 depende de y' multiplicado por uma constante C6. Também y1 depende de x1' multiplicado por y' vezes uma constante C7 mais uma constante C8. Assim, fica evidente aqui que a relação linear que transforma x1 em x1' e y1 em y', ambas dependem de constantes desconhecidas chamadas aqui C1, C2, C3, C4 para x1 e C5, C6, C7 e C8 para y1. No entanto, esse sistema linear de 2 equações e 8 incógnitas, pois são 8 as constantes desconhecidas que vão de C1 a C8, não é possível resolver. Assim, fazemos o seguinte. Tomemos mais um ponto x2 e y2, que se transformou em x2' e y2'. Assumindo que x2 e y2 sofreram as mesmas transformações geométricas de x1 e y1, podemos concluir que x2 e y2 também dependem das mesmas constantes C1 a C8. Da mesma forma, tomamos mais um ponto, x3 e y3, que se sofreu a mesma transformação que x1, y1 e x2, y2, levando a x3' e y3', podemos utilizar as mesmas constantes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Finalmente, um quarto ponto, x4, y4, com as mesmas constantes, se transforma em x4' e y4'. Em seguida, dividimos as equações em dois grupos, um para x1, x2, x3 e x4 e outro para y1, y2, y3 e y4. Em seguida, convertemos os dois grupos em sistemas lineares independentes. E chamamos a matriz para x de A e a matriz para y de B. Notemos aqui que as variáveis, na verdade, desse sistema são as constantes C1 a C4 para o sistema para x e C5, C6, C7, C8 para o sistema para y. E se invertermos a matriz A, conseguimos isolar as constantes C1 a C4. Da mesma forma, se invertermos a matriz B, conseguimos isolar o vetor de constantes de C5 a C8. Dessa maneira, calculamos todas as variáveis de C, pois note que temos a matriz A inversa, a matriz B inversa e os pontos iniciais x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 e y4. Assim, podemos montar o sistema original, mas agora para uma nova superfície que queremos transformar ou adaptá-la a uma cena. Temos então as coordenadas dos pontos iniciais dessa superfície. E temos agora os valores das constantes do modelo de C1 a C8.
calculados previamente. Note que agora as variáveis são as coordenadas finais transformadas dos pontos iniciais. Assim, temos um sistema linear de 8 equações e 8 incógnitas que agora pode ser resolvido. Supomos que temos o modelo base e uma imagem torcida. Após acharmos a matriz C, calculada no sistema linear anterior, conseguimos, neste caso, a distorção perfeita. Da mesma forma, uma outra distorção é conseguida da mesma maneira. Aqui vemos um exemplo um pouco mais complexo, onde o processo de distorção, através da matriz C, também é alcançado. A partir da imagem torcida, um modelo sem deformação é recuperado através do cálculo da matriz C. A matriz de transformação C pode ser aplicada a um modelo qualquer, por exemplo, aqui um cubo, é finalmente projetado sobre a imagem original.